Boa noite a todos que nos acompanham. Enquanto o mundo gira em torno de decisões que podem mudar o rumo da história, aqui estão os fatos mais urgentes e impactantes que você precisa conhecer agora. Cada detalhe importa, cada movimento conta, e hoje temos desenvolvimentos que vão desde o campo de batalha até os bastidores da diplomacia internacional. A guerra entra em uma fase crítica com mudanças estratégicas no fronte. Após meses de estagnação, as forças russas demonstraram um surto de atividade na região de Luz, avançando em direção a duas localidades-chave, Makiivka e Bilorivka. Mas não se engane, esse movimento não reflete força, e sim desespero. Fontes militares ucranianas confirmam em primeira mão o que a imprensa ocidental já sinalizava: o ritmo ofensivo de Moscou está esgotado, especialmente na direção de Pokrovsk, onde falharam em estabelecer as cabeças de ponte necessárias para um avanço decisivo. As tropas do Kremlin, antes implacáveis, agora respiram por aparelhos e o cansaço é evidente. Enquanto isso, a situação se complica em Kharkiv, onde os invasores tentam, a todo custo, unir pequenos pontos de apoio para criar uma base sólida rumo a Kupiansk. A pergunta que não quer calar: até quando a resistência ucraniana conseguirá conter essa investida? Nos próximos dias, veremos se as forças armadas da Ucrânia terão sucesso em expulsar os agressores de volta para além do rio Oskil, frustrando seus planos de consolidar posições estratégicas. Enquanto a Rússia insiste em discursos de vitória inevitável, a realidade desmente suas fantasias. Autoridades do Kremlin, como o presidente do Comitê de Defesa da Duma, Andrei Kartapolo, repetem o mesmo mantra: sem o apoio militar americano, Kiev não aguentaria nenhum dia. Uma afirmação ousada e irônica, vinda de um regime que depende de armamentos iranianos e norte-coreanos para manter sua máquina de guerra funcionando. Mas o que realmente chama atenção é a contradição. Enquanto Moscou jura estar aberta a negociações de paz, suas ações e declarações revelam o oposto. E é aí que entra um aliado inesperado: a Turquia. Recep Tayyip Erdogan, conhecido por seu jogo diplomático habilidoso, desferiu um golpe retórico contra Putin. Primeiro, o ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, deixou claro que Ankara não se opõe à entrada da Ucrânia na OTAN, um sinal de que os ventos estão mudando. Depois, veio o próprio Erdogan, com uma mensagem direta e sem meias palavras: chega de guerra. É hora de construir a paz. E não parou por aí, estabeleceu um prazo ambicioso, afirmando que, até o próximo ano, o mundo deveria comemorar não mais um aniversário de conflito, mas sim de tranquilidade. Zelensky, por sua vez, vai além. Para ele, 2025 pode e deve ser o ano em que os canhões finalmente se calam. Será que o mundo está pronto para isso? Ou estamos condenados a mais anos de sangue e destruição? E falando em diplomacia, os holofotes se voltam para uma conversa que pode redefinir os rumos do conflito. Zelensky e Donald Trump se encontraram virtualmente, em um diálogo que contou até com a presença surpresa de Emmanuel Macron e do vice-presidente americano J.D. Vance. Detalhes? Nenhum. Mas o tom foi descrito como excelente. Será que essa aproximação sinaliza uma virada na política externa dos Estados Unidos? Ou é apenas mais um capítulo na novela geopolítica que tem Trump como protagonista e como vilão para muitos ucranianos na linha de frente? A desconfiança em relação ao ex-presidente americano não é à toa. Soldados ucranianos, que há meses resistem com coragem inquebrantável, agora se sentem traídos. Desde que Trump começou a falar de seus planos de paz, a sensação é de que fomos abandonados, desabafa um oficial de inteligência em uma cidade sitiada. Não duvidaria se descobríssemos que ele é o melhor agente que Moscou poderia ter, completa, com amargura. A pergunta que ecoa entre as trincheiras é simples: até quando a Ucrânia poderá contar com aliados verdadeiros? Zelensky, por sua vez, reforça: o que seu país precisa não é de promessas vazias, mas de uma paz duradoura, algo que vai muito além de um mandato presidencial. Mas se a diplomacia esquenta, os atos de provocação não ficam para trás. A Rússia acusa a Ucrânia de um suposto ataque incendiário ao seu consulado em Marsella. As autoridades francesas investigam, mas o cônsul russo já apontou dedos: provavelmente foram ucranianos ou simpatizantes. Coincidência ou não, há 3 dias alertávamos sobre uma possível onda de atentados na Europa, orquestrada para desestabilizar as negociações. Moscou, é claro, culpa Kiev. A Ucrânia, por sua vez, denuncia: trata-se de uma armadilha russa, com um nome por trás: Sergei Naryshkin, chefe do Serviço de Inteligência Externa do Kremlin.
Dados do Wall Street Journal revelam algo ainda mais alarmante: a Rússia teria criado unidades especiais em solo europeu, prontas para ações subversivas. Quem está por trás da fumaça? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. Enquanto isso, a União Europeia não fica de braços cruzados. Desta vez, o alvo foi a Bielorrússia. O complexo industrial integral, que abastece a máquina de guerra russa, sofreu sanções duras. Um recado claro: quem financia a agressão, paga o preço. Mas nem tudo são más notícias. Em meio ao caos, há espaço para inovações que desafiam a lógica. O Egito apresenta carros que andam sobre a água, e o Turcomenistão surpreende com uma medida inusitada: a distribuição de dinheiro para mulheres. Pequenos sinais de que, mesmo em tempos sombrios, a criatividade humana não se apaga. E você, o que acha? Quando e como este conflito chegará ao fim? A paz justa e duradoura que Zelensky almeja é possível, ou estamos fadados a um impasse sem solução? Suas opiniões importam. Compartilhe suas reflexões, debata conosco e ajude a espalhar informações que fazem a diferença. Afinal, em um mundo onde cada clique conta, sua voz pode ser a faísca que acende a mudança. Fique conosco, os próximos minutos podem revelar ainda mais surpresas. A história está sendo escrita agora e você faz parte dela. Eis um detalhe que dói, mas não pelo impacto de um míssil, e sim pela cumplicidade silenciosa. A fábrica bielorrussa integral, alvo de 16 pacotes de sanções da UE, é peça-chave no mecanismo de guerra de Putin. Seus semicondutores, circuitos integrados e componentes de alta tecnologia não são apenas exportados, são abastecidos diretamente para o Roscosmos, o escritório de design de instrumentação de Ulyanus e a Radar MMS, entidades que alimentam a máquina militar russa. E o pior: essas mesmas peças já foram encontradas em campos de batalha ucranianos, como registra o Jornal Oficial da União Europeia. Não é coincidência que Moscou tenha injetado 350 milhões de dólares nesse parceiro estratégico. A Integral não apenas sustenta, como lucra com uma guerra que devasta vidas, corrói a soberania ucraniana e desafia a ordem internacional. Cada chip produzido ali é um tijolo na fortaleza que ameaça a Europa. Até quando o mundo tolerará essa cumplicidade? Presentes que custam pouco: liberdade. Enquanto a guerra consome recursos e vidas, o Turcomenistão oferece um espetáculo de generosidade seletiva. Para celebrar o 8 de março, o presidente Serdar Berdimuhamedov decretou a distribuição de 60 manates, cerca de $17, para mulheres em categorias muito específicas: funcionárias públicas, aposentadas, estudantes e beneficiárias de programas sociais. Mas atenção às letras miúdas: quem trabalha na informalidade, desempregadas ou donas de casa ficam de fora. A tradição existe há anos, mas o valor congelado no tempo, enquanto a inflação corrói o poder de compra, revela mais sobre controle do que sobre cuidado. Generosidade ou estratégia? Em um país onde o governo monitora cada aspecto da vida cotidiana, até um presente vira instrumento de lealdade. O que você acha? Um gesto simbólico em um regime fechado ou mais uma fachada para mascarar repressão? Do asfalto para as ondas, a revolução que nasceu no Egito. Imagine um carro que desafia a física, rodas que cortam a água como facas, motores que rugem sobre as ondas. Karim Amin transformou essa visão em um império de 5 milhões de dólares, tudo começando com 50 mil dólares e uma ideia ousada. Em apenas 6 anos, seu carro anfíbio conquistou mercados dos Estados Unidos à Índia, com 950 unidades vendidas, 150 só nos Estados Unidos. Cada veículo é uma obra de arte personalizada, do motor japonês modificado às cores interior sob medida, com preços entre 20 mil dólares e 40 mil dólares. O segredo? O cliente não compra um carro, compra uma experiência, diz Karim. Enquanto o mundo discute crises, ele prova que inovação não tem fronteiras. E você, trocaria 4 rodas por uma aventura sobre as águas? Viagem sem palavras, porque as imagens falam por si. Viareggio, Itália, onde o carnaval não é festa, é arte em movimento. Esculturas gigantes, rostos humanos que ganham vida, alegorias que desafiam a gravidade. Cada detalhe conta uma história, cada cor grita uma emoção. Mas algumas coisas não precisam de legendas. A história não para e nós tampouco. Seu comentário, seu like, sua compartilhada alimentam o debate que move o mundo. Enquanto isso, nossa equipe não tira os olhos das notícias que importam.
Para atualizações em tempo real, siga nesta no Telegram ou na plataforma X. Obrigado por estar aqui, onde a informação é a arma e a verdade, nossa bandeira. Até a próxima, com mais histórias que você precisa conhecer. Boas notícias são possíveis e começam com você.